Isso aí. Então, irmãos, nós seguindo aqui o nosso estudo, né? Só relembrando, nós estamos estudando as religiões, as maiores religiões monoteístas, né? De um Deus apenas do mundo. Estudamos o islamismo e agora estamos vendo o judaísmo. Essa é a nossa segunda aula sobre o judaísmo. E que eu achei mais importante, irmãos, em relação ao judaísmo é a questão de que é a raiz da nossa fé, né? É a raiz da nossa fé. Nós não somos judeus, obviamente, e nem somos da religião judaica, mas o cristianismo partiu do judaísmo desde o começo, né? Porque basicamente, os judeus, eles creem na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia. 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento, da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Mas a são Torá, o esses... Pentateuco, leva o nome de Torá também, André? Oi? Pentateuco leva o nome de Torá O também? Pentateuco é a Torá. O Pentateuco é a Torá. Não sabia, não. É o mesmo nome. Chama-se Pentateuco por ser os 5 livros. E a Torá é os 5 livros ali, escritos por Abraão, né? São livros que foram escritos por Abraão. Então, os judeus, eles estão presos a isso. Eles consideram os profetas... A sua fala não está travando, mas a sua imagem está. Moisés, eu falei Abraão. A Tamires gritou comigo ali. É mesmo. E o Emerson concordou, né, Emerson? Não, a sua fala, eu ia falar, a sua fala travando, aí estava travando. Irmãos, escrito por Moisés, não por Abraão. É claro, Abraão não escreveu nenhum livro. Mas a Torá é isso, é os 5 primeiros livros, né? Para nós é o Pentateuco. Nós nos referimos ao Pentateuco, né? Que é os 5 primeiros livros. Como eu estava dizendo, eles creem também nos profetas, no livro ali dos profetas, maiores, menores, até nós vamos falar disso hoje, só que a interpretação deles não é a interpretação que nós temos. Há uma diferença. Por quê, irmãos? Porque eles não creem em Jesus. E eles não creem, né, na humildade como veio Jesus. Eles não creem no sofrimento de Jesus. E os profetas relatam o sofrimento de Jesus. Então, eles não creem, eles interpretam aquilo de outra forma. Né? Então, o que eu acho que é importante nós sempre termos em mente, e talvez nós venhamos a falar disso hoje, é que nós somos como galhos implantados na árvore, ramos implantados na árvore, né? Nós vamos ler isso lá em Romanos hoje. E precisamos ter isso em mente e saber que Deus é o Deus dos judeus. Tá, irmãos? Não se assustem quanto a isso. Deus é o Deus dos judeus. É o povo de Deus, são os judeus. Mas, falamos disso na aula passada, veio para os que eram seus, e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos, tornados, filhos de Deus. Então, nós nos tornamos filhos de Deus porque recebemos Jesus. Agora, apesar do judeu ser o povo de Deus, estava no coração de Deus desde o princípio, desde o começo, salvar o mundo todo, mesmo sendo ele o Deus dos judeus. E nós percebemos, desde lá do Antigo Testamento, Deus tinha misericórdia de certos povos, Deus aceitava certos povos. Quando Jesus veio, irmãos, as maiores lições que Jesus deu era de outros povos fazendo o que era certo e os judeus fazendo o que era errado. Né? Vocês já perceberam isso? É a mulher cananeia, é a mulher de Samaria, são todas pessoas que não eram do povo de Deus. Não eram do povo de Deus. Né?
A rainha de Sabá, que veio lá de longe, se não me engano, do Egito. Irmãos, a rainha de Sabá é um tipo de Cristo. Alguns teólogos falam que a rainha de Sabá é um tipo de Cristo, porque ela veio de longe trazendo especiarias presentes para Salomão, né? E ela veio e admirou a sabedoria de Salomão, só que ela viu que era muito mais, ela amou a Deus, ela se rendeu a Deus, ela viu que Deus de fato era grande, de um outro povo, né? A Rainha do Sul. Às vezes o texto trata como a Rainha do Sul. Então, Deus nunca rejeitou quem veio até ele, porém, Deus é o Deus dos judeus. Desde a promessa feita ali a Abraão, Isaac e Jacó, falamos, né, sobre os filhos de Jacó, que se tornou Israel lá no Val de Jaboque, Deus mudou o nome, chamou ele de Israel, e é por isso que hoje o povo se chama Israel. Os filhos de Isaac, me desculpe, os filhos de Abraão, aliás, o filho de Abraão, Isaac, Jacó teve 12 filhos, né? E aí são as 12 tribos, acho que são 13, mas teve um que uniu ali, formou as 12 tribos de Israel, e esse é o povo de Deus. Jesus veio da linhagem de Judá, da tribo de Judá. Por isso que às vezes a Bíblia trata ele como o leão da tribo de Judá. A raiz de São Davi... 12 filhos mesmo, amor. São 12 filhos. Virou 13 depois, porque José virou Efraim e Manassés. E os levitas não tiveram herança, né? Da tribo de Levi. Sim, isso mesmo. Então, Jesus veio ali da raiz de Davi também. Por isso que fala... Porque Davi também era da tribo de Judá. E Jesus veio também da tribo de Judá. Se você lê Mateus... o início de Mateus, tem toda a genealogia ali, as 14 gerações, depois mais 14 gerações até Jesus. Daria para calcular que, de fato, Jesus era o Filho de Deus, por causa das gerações que vieram desde Abraão. Então, é isso. É importante você saber isso, que Jesus veio, os profetas tinha alguma previsão sobre Jesus, mas nenhum profeta profetizou a respeito da igreja, tá? Vou deixar isso claro. Nenhum profeta entendeu o que era a igreja. É bem verdade, Rodrigo. É bem verdade, que tanto é que lá no livro de Atos, quando Paulo vai se defender diante do rei Agripa, lá ele fala: o senhor crê nos profetas? Eu creio que sim. Então, é bem nessa hora lá que ele fala, né, que vai se defender, ele fala tudinho de Jesus, né? Aí o rei Agripa ainda fala: mas você acha que em tão pouco tempo você vai fazer eu tornar crente? Ele falou: não só o senhor, mas todas as outras pessoas que aqui estão se tornem melhor do que eu, e sem essas algemas. Paulo, ele estava preso na época, né? E aí, mesmo ele preso lá, ele falou para o rei Agripa: o senhor crê no profeta? Eu creio que sim. Então, bem nessa hora que ele fala, Atos capítulo 26 e 27, lá que está se defendendo lá, ele fala. Amém. É isso mesmo. Isso mesmo. Então, nós sabemos, irmãos, que os profetas, na verdade, analisa comigo algo que é bem interessante. Jesus veio e falou que voltava logo, mas passaram-se 2000 anos e ninguém entendia, ninguém compreendia o que estava acontecendo. Porque você vê o apóstolo João falando: aguenta firme, Jesus está quase voltando. Você vê o apóstolo Paulo falando: aguenta firme, Jesus está quase voltando. Se passaram 2000 anos. Por quê, irmãos? Para que Deus salvasse o número máximo de pessoas. Para que o evangelho se espalhasse por toda a terra, como Jesus falou. Aí virá o fim. Jesus falou assim: quando o evangelho se espalhar por toda língua, toda nação, aí então virá o fim, né? Então, Jesus não voltou tão rápido quanto todos esperavam, visto que
Deus queria a salvação de todas as nações, de todos os povos. Se Jesus voltasse imediatamente após a morte dele, pouquíssimas pessoas se salvariam. Pouquíssimas pessoas se salvariam. Imagina, irmãos, qual era o tamanho da igreja 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Ou, sei lá, talvez 2 anos, 1 ano após a morte de Jesus. Lá no cenáculo, na descida do Espírito Santo, tinha mais ou menos 140 pessoas reunidas. É isso, 120, né? 120 pessoas 120. reunidas. Sim. Se Jesus voltasse aquele dia da descida do Espírito, se Jesus voltasse 40 dias após a sua morte, talvez apenas 120 pessoas seriam salvas. Talvez teriam pessoas ali. Eu acho que não. Talvez só 120 pessoas que estavam esperando a descida do Espírito Santo. Então, Jesus demorou e tem demorado para que possa alcançar, para que seja maior a salvação, para que se possa alcançar mais pessoas. Só que os judeus não creem. A diferença dos judeus, irmãos, para os cristãos, para nós cristãos, eles não creem que Jesus é o Cristo. Traduzindo, Jesus é o Messias. Eles não creem nisso. Cristo quer dizer Messias, enviado, vamos dizer assim. Eles não creem que Jesus, aquele homem chamado Jesus, era o enviado de Deus, que havia prometido. Então, eles esperam o enviado até hoje. Falamos disso na aula passada, e aí, até sobre a questão do... Já, Ana, falamos até sobre a questão do que os judeus esperam, que é o anticristo, que é o Messias. E o que eles esperam do Messias parece muito com o anticristo. Talvez diversos judeus serão enganados quando o anticristo se manifestar. Porque o anticristo vai trazer aquilo que os judeus estão esperando. Então, o que nos diferencia dos judeus, nós cristãos, é o fato de nós crermos em Jesus, aquele homem. Aquele homem foi o enviado de Deus, baseado em tudo que está relatado a respeito dele, nos milagres que ele fez, nas coisas sobrenaturais que aconteceram com Jesus, né? A morte, a terra ter estremecido, o dia ter perdido a luz, né? Tantas provas, tantas coisas que aconteceram ali, os textos bíblicos, né? Lucas escrevendo ali para Teófilo, explicando que fez um vasto apanhado, estudando tudo, e de fato ele era o Cristo. Lucas escreveu isso, fazendo um vasto apanhado, estudando tudo que aconteceu, posso testificar, ele era o Cristo, né? João Batista batizou Jesus, ouviu do céu uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Deus falando isso. Depois João Batista ficou confuso, mandou os discípulos dele lá perguntar se ele era o Cristo mesmo. Lembra disso, irmãos? Depois João Batista ficou confuso, mandou os discípulos dele, vai lá, pergunta se ele é o Cristo mesmo, pergunta se ele é aquele que foi enviado. Mas, em resumo, o que os judeus mais queriam era um rei libertador, que libertasse eles da opressão de Roma, né? Um rei que governasse sobre todas as coisas. E nós sabemos que isso vai acontecer no milênio. Jesus, sim, aí vai governar sobre todas as coisas e regerá o mundo com cetro de ferro. Né? Há uma profecia que fala sobre isso. Ana, está com a mão levantada? Pode falar? Não, pastor, só porque, voltando ao assunto do senhor ter falado, né, do porquê Jesus não ter voltado logo em seguida, dele ter demorado, da gente julgar que ele está demorando, na verdade, tem um texto lá em 2 Pedro, que eu gosto muito, 2 versículos lá em 2 Pedro, está em 2 Pedro 3, nos versículos 8 e 9, que vai falar assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, para que não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Olha, Amém. querendo que todos cheguem ao arrependimento. Agora, irmãos, analisem comigo. Ana, precioso isso aí que você leu. Eu estava lembrando desse texto, ainda bem que é o texto que você leu, mas muito precioso. Querendo que ele não veio ainda porque na esperança que mais pessoas cheguem ao arrependimento. Irmãos, eu nunca tinha pensado nisso. De fato, vou ser sincero, hoje conversando que eu estou pensando. Já pensou o que seria o céu se Jesus tivesse voltado lá 50 dias depois da morte dele? O céu estava vazio. O céu estaria vazio com o cativeiro, né? Com os profetas, né? Aqueles que morreram pela fé, justificados pela fé, né? Lá atrás, né? Abraão, né? Mas não teria ninguém, porque a salvação não teria se estendido às nações como Deus queria. Deus queria que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Acha para mim esse texto, Emerson? Depois que o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu acho que, eu não sei se isso está... Vê se você encontra isso aí. Mas... Eu acho que é Tessalonicenses, vou ver. Imagine comigo, irmãos, esse tempo da igreja, vamos chamar esse tempo da igreja, que tem durado até hoje mais ou menos 2.000 anos, aproximadamente 2.000 anos, 2.025 anos, né? Esse tempo não era previsto por ninguém. Nem Paulo sabia disso, nem o apóstolo Paulo sabia disso, nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo João. Ninguém sabia disso. É um mistério o tempo da igreja. E Jesus falou sobre a igreja lá no comecinho de Mateus, se você ler dos evangelhos ali, Jesus fala assim: Pedro, sobre esta rocha, sobre essa afirmação que você fez, e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, ali foi o primeiro lugar que Jesus falou, que a Bíblia fala, e foi o primeiro lugar que Jesus falou sobre a igreja. Mas ninguém sabia o que era igreja. E eu te falo que nem os discípulos entenderam aquele dia, nem os discípulos mesmo entenderam aquele dia que haveria a igreja. Então, nós estamos há 2.000 anos vivendo o tempo... Mateus 24, 14, Rodrigo. Emerson, que bom. Mateus 24, 14. Pode ler, por favor? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E isso aí, Jesus, 24? 24, Jesus já tinha morrido? Ele já tinha morrido? Não, aqui ainda não. Ainda não. Não, então, ainda Jesus disse, próximo à morte dele, Jesus disse isso. O evangelho... Ele fala bem assim, Rodrigo, devido ao aumento no 12, ele fala, devido ao aumento de muito, a maldade do mundo, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Jesus estava falando ali sobre a igreja, irmão, sobre o tempo da igreja. O evangelho sendo pregado em todas as nações. Agora vocês veem por que é tão importante que o evangelho seja pregado em todas as nações? Porque isso precisa se cumprir para vir o fim. Isso precisa se cumprir para a volta de Jesus. Né? Então, de todos, irmãos, de todos, o apóstolo João teve a revelação do tempo da igreja. Lá em Apocalipse, ele escreveu. Só que eu falo para vocês que nem mesmo ele, quando escreveu, talvez tinha noção de que ele estava falando sobre as 7 igrejas, 7 eras, 7 períodos da igreja. Nós sabemos, irmãos, que, estudando Apocalipse, nós estamos no tempo da igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, que perdeu sua característica, né? Então, esse é o tempo da igreja. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, tivemos Esmirna, Tiatira, Filadélfia, né? Todas as igrejas ali. Tempo por tempo. João escreveu aquilo, João não sabia que estava escrevendo uma projeção do tempo da igreja. Ele não sabia. Mas ele deixou a revelação ali.
Jesus falando tudo como iria acontecer o período da grande tribulação. João escreveu sem entender o que estava acontecendo. Então, nós percebemos que o período da igreja foi um mistério para os profetas, para os apóstolos. O tempo, ninguém sabia. Hoje, nós olhando para trás, nós temos noção, porque nós compreendemos o que João escreveu em Apocalipse. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que nós estamos falando tão disso? Esse período de 2025 anos, esse período é para juntar gentios aos judeus, ao povo de Deus. A juntar gentios ao povo de Deus. Porque nações estão sendo... Então, tem crentes na China, tem crentes na Coreia, tem crentes nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. De diversos lugares tem crentes. Povos de toda língua e nação. Foi Jesus que falou que o evangelho do reino seria pregado ali naquele lugar. Então, irmãos, nós precisamos compreender isso. Saber em que lugar estão os judeus e em que lugar nós estamos. Amém. Nós cremos como os judeus creem, até onde os judeus creem ali nos 5 livros, no Pentateuco. Mas a partir dali não cremos como os judeus. Nós cremos que as profecias apontavam para Cristo e assim Cristo veio. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Tá bom? Então, amém. Eu queria mesmo fazer essa introdução para que a gente contextualizasse novamente e compreendesse qual período nós estamos hoje. Amém. A Ana fez uma participação muito boa falando aí sobre o que Pedro escreveu, né? Que muitos julgam demorada a volta de Cristo, né? Ali Pedro falou, muitos julgam, mas não está demorada, é que ele não quer que ninguém se perca. Então o tempo está passando, mas sabendo que o mundo está sendo preparado para a volta de Jesus. O mundo está sendo preparado para isso. Nesse mesmo texto que a Ana falou, Rodrigo, ele fala que justamente ele fala, muitos falam, cadê a volta do Cristo? O Cristo de vocês já voltou? Então, aí eles esquecem que deliberadamente, no tempo de Moisés, no tempo de Noé, todo mundo falava, peraí, não vai dar problema. Nossa. Não vai ter problema. E teve. No tempo de Sodoma e Gomorra... Jesus falou isso, né, Emerson? Jesus falou isso. Os genros de Ló foi chamar eles e falou, Deus vai destruir a terra aqui. Eles acharam que estava brincando. E aí deu ruim. E do mesmo jeito que a Ana falou lá, que o tempo de Deus, 1000 dias é como 1000 anos e vice-versa. Ele está demorando porque ele quer que todos sejam salvos e se arrependam. Aliás, se arrependam e sejam salvos. E sejam salvos. Isso mesmo. Isso mesmo. O Emerson, esse texto que você falou, Jesus mesmo disse, falou assim, como no tempo de Noé, casavam-se e davam-se em casamentos, viviam dissolutamente. Aí veio o dilúvio e aí eles não podiam mais entrar na arca, né? Então, é isso. Aí agora nós vamos entrar lá nesse assunto. Nós vamos falar agora sobre por que os judeus não aceitaram Jesus. Tá? Irmãos, quando eu falo Cristo, eu estou falando o enviado de Deus. Quando eu estou falando de Jesus, eu estou falando daquele homem que nasceu ali de Maria, filho de Deus. Então, quando eu falo Jesus Cristo, eu estou dizendo Jesus, o enviado de Deus. Tá? Vamos lá para a nossa página. Aqui. Jesus para o judaísmo. Tá? Tá tranquilo para ver aí, dá para enxergar, né? Agora estou com o computador, agora está tudo certo. Aí fica melhor, né, Emerson? Então, Jesus para o judaísmo. Olha só, irmãos. A razão central pela qual os judeus não creem em Jesus como o Messias... Estão entendendo agora? Eu expliquei. Jesus como o Messias, como o enviado. Tem a ver com as diferenças na expectativa messiânica. Na expectativa que os judeus tinham. E na interpretação das Escrituras. É por isso que os judeus não aceitam Jesus. Vou resumir os principais pontos. Então, primeiro ponto, a expectativa do Messias no judaísmo. Qual que era a expectativa dos judeus?
Para a tradição judaica, o Messias, Mashiach, deveria ser um rei humano descendente de Davi. Um rei humano. Não um rei como é Jesus hoje, o nosso rei. Né? Essa semana, a Mel me perguntou, falou assim, papai, Jesus é rei? Eu falei, ele é o nosso rei. Estou lembrando agora aqui. Ele é o nosso rei. Mas os judeus esperavam um rei humano. Um governo. Um governador humano. Que restauraria o reino de Israel. Porque sempre teve, né? Porque sempre foi daquele jeito, né, Rodrigo? Sim. Sempre foi Saul, Davi. Depois teve uma época que eram juízes, né? Que não eram bem reis, mas eram governos, né? Mas eles esperavam um rei que restauraria o reino de Israel. E Jesus não fez isso. Lembra, irmãos, quando os discípulos falavam assim, quando é que vai começar o reino? E Jesus pegou e falou para ele, o reino você não vai ver aqui e ali. O reino está dentro de vós. Isso aí é lá no começo, irmãos. É lá em Mateus capítulo 5 ou 6. O reino está dentro de vós. Os discípulos não compreendiam. Mas você percebe que os judeus também tinham essa mesma expectativa que os discípulos tinham. Quando é que nós vamos reinar? Lembra lá quando a mãe de... Acho que é a mãe de Tiago, né? Isso. Tiago e João. Tiago e João. A mãe deles falou assim, Jesus, quando vier o teu reino, tem como você colocar meu filho assentado um à direita e o outro à esquerda? Ela estava falando, mãe é mãe, né, cara? Mãe é mãe coruja, né? Tem como colocar um filho à direita e o outro à esquerda para vocês reinarem, né? Você reinar com os meus filhos do lado? Então, assim, eles tinham essa expectativa de fato e a gente percebe isso nos evangelhos. Então, o rei que restauraria o reino de Israel. Naquela época, Israel estava com o reino destruído. Israel era oprimido por Roma, né? A Itália, reino da Itália. Então, ele traria a paz mundial. Olha o anticristo aí, acho que foi a Ju Magalhães que falou, né? Parece que o que estão esperando é o anticristo. Um rei que traria a paz mundial, justiça e a reconciliação entre os povos. Misericórdia. Irmão, isso aqui foi a inteligência artificial que trouxe. Olha o que ela pensa. Olha as consultas que ela fez para trazer essa resposta. Eu fiz questão de deixar como a inteligência artificial trouxe. Traria paz mundial, justiça e reconciliação entre os povos. Olha a expectativa que eles tinham de Jesus. Tá vendo? E reconstruiria o templo em Jerusalém. Olha aí. Tá vendo? Essa era a expectativa dos judeus lá quando Jesus veio. Irmãos, e eu volto a dizer, isso aqui foi a resposta que a IA trouxe, consultando diversas fontes. Eu vi as fontes que ela consultou, né? Então, essa é a expectativa dos judeus. Acho que foi... Ju, você está online aí. Acho que, pelo menos, eu vi você entrando. Lembra quando a gente falou sobre isso, né? Sobre o anticristo. Olha aqui a expectativa dos judeus. Um rei humano descendente de Davi, que restauraria o reino de Israel, traria paz mundial, justiça e reconciliação entre os povos e reconstruiria o templo. Gente, é o anticristo. É o próprio. A inteligência artificial já trouxe ele para nós. Hein? Já trouxe mesmo. Com esses sinais, como esses sinais não se cumpririam na época de Jesus, os judeus entendem que ele não foi o Messias prometido. Ele não foi o Messias por quê? Porque ele não fez isso aqui, tá? É por isso que os judeus não acreditam que Jesus era o enviado de Deus, o Messias. Eu vou passar adiante, porque agora que eu vi que eu repeti isso aqui, aí fica numa tela melhor aqui, ó. A natureza de Jesus. Então, nós vimos, primeiro, a expectativa do Messias, agora, a natureza de Jesus. O judaísmo não aceita a ideia de que o Messias seja divino. Ele não aceita, ou filho de Deus, no sentido cristão. Os judeus não aceitam, para eles isso é uma blasfêmia, falar que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que, como eu falei para vocês na aula passada,
Quando os cristãos vão lá em Jerusalém e passam pelos judeus, os judeus gospem no lugar, porque eles acham que nós cristãos somos idólatras por adorar Jesus. Tá? Vou repetir. Os judeus acham que nós cristãos somos idólatras por adorar Jesus. E lembra que os muçulmanos também acham que nós somos idólatras porque nós adoramos Jesus. Os dois. Os Olha, dois acreditam em Deus e os dois abominam Jesus. Abominam Jesus. Abomina Jesus e os que nele creem, né? E os que nele creem. Então, eles acham que nós somos idólatras, que nós somos profanos, né? Por entender que Jesus é o Filho de Deus. Rodrigo, para eles... É uma curiosidade aqui. Então, se eles são monoteístas, então, aí quando supostamente o Jesus, o rei deles, eles virem ele vir, e eles vão se tornar bigateísta, politeísta, sei lá? Boa pergunta. Será que eles vão olhar, né? E vão achar eles... Boa pergunta. Só como um rei, né? Boa pergunta. Eu, falar a verdade, não sei como vai ser isso. Talvez eles não vão olhar ele como divino, né? Isso, pode ser que eles não vão olhar como divino. Talvez seja o rei que eles estão esperando, mas não como filho de Deus. Exatamente. Distorcendo a palavra de Deus como sempre um bom teólogo, eclético, sei lá, eloquente, sabe fazer, né? Exatamente. Para eles, Deus é único, absoluto, e não se encarna como homem. Isso é para o judeu. Tá? Irmãos, isso aí é o que a IA trouxe. Eu estou ressaltando por quê? Porque para você saber a visão verdadeira do judeu. Isso aí foi consultado no meio do judeu. Tanto que a IA, no final, a hora que eu fui dizer que estava tudo pronto e que eu não precisaria consultar mais nada, ela respondeu, Shalom. Você está interessado em ser um judeu? Shalom e tal. Fala um monte de coisa. Vixe, na língua deles ainda? Ou seja, ele consultou num banco judeu mesmo. Isso aí foi trazido de um banco judeu mesmo. Assim, a crença na Trindade e na divindade de Jesus contraria o princípio central do monoteísmo judaico. Monoteísmo, um Deus. Então, a crença na Trindade e em Jesus contraria o princípio deles de monoteísmo. Né? É como se estivesse adorando outro Deus. E nós sabemos que Deus é um só que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, como um triângulo. Eu sempre gosto desse exemplo. Ah, como é a Trindade? São 3 deuses? Não, é um Deus só. É como um triângulo tem 3 vértices. Né? Um triângulo tem 3 vértices. Isso é a Trindade. É um triângulo apenas, mas com 3 vértices. É como se Deus sendo Pai, Deus sendo Filho Salvador, Deus sendo Espírito Santo. Mas é tudo Deus. Né? Número 3, profecias diferentes. Lembra, os principais pontos. 1, expectativa do Messias no judaísmo. 2, a natureza de Jesus, que diverge. E as profecias. Os judeus interpretam certas passagens messiânicas, como Isaías 53 e Daniel capítulo 9 e Miqueias capítulo 5, de outra forma. Isaías 53, irmãos, fala sobre Jesus indo para ser morto, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, aí fala que ele foi como ovelha indo para o matadouro, né? Não havia nele beleza alguma, ali falando de Jesus, mas eles interpretam isso diferente, porque é algo lá do Antigo Testamento, é algo lá do profeta Isaías. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Isaías capítulo 53, é quando fala, né? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz em terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e mais rejeitado,
certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Está falando de Jesus. Eles não acham que isso aqui está falando de Jesus. Eles não acham que é uma profecia falando de Jesus, tá? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. No final, isso aqui ele fala assim, ó. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Será o que o judeu pensa a respeito disso aqui? É óbvio que está falando de Jesus, né? Eu estou lá no versículo 10, de Isaías 53. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Irmãos, está falando de Jesus. Ele verá o fruto do penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, com letra maiúscula, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque as iniquidades de... Irmãos, Jesus, está falando de Jesus. Isaías 53. Por isso eu lhe darei muitos como de sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, como um ladrão na cruz, Jesus foi contado. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pronto, só reconhecer e seguir. É claro que está falando sobre Jesus. Daniel 9, vamos ver o que fala lá em Daniel 9. Aqui fala sobre a profecia das 70 semanas, onde explica a grande tribulação, tudo aquilo que viria a acontecer, né? É muito grande, irmãos, não vai dar para a gente ler aqui. Mas essa profecia, esse capítulo 9 de Daniel, a gente utiliza muito para entender Apocalipse, que fala sobre as 70 semanas, fala sobre Jesus, a volta de Jesus. Eles não creem nisso e interpretam diferente. Miqueias 5. Deixa eu ler Miqueias também. Pelo menos dá uma olhada. Miqueias capítulo 5. O que fala aqui? O nascimento de Messias e o seu reinado. Olha só. Também fala de Jesus. Olha só, Miqueias capítulo 5. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus, irmãos, Deus está falando como desde o tempo da eternidade, né? Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Isso será a nossa paz. Irmãos, então, está falando aqui de Jesus também, do Messias. Mas eles não creem nisso, né? O Giovanni colocou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver o que é. Acho que é lá de Daniel 9, né, Giovanni? Olha só, capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Depois de 72 semanas, 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. 62 semanas. Então, faltaria 8. Nós estamos nessa semana, porque as outras 7 semanas é a grande tribulação. 7 semanas, que equivalem 7 anos da grande tribulação. Vai ser dividido em 2 vezes, né? Dividido em 2 vezes. Esse texto que o Giovanni trouxe é muito bom, porque depois das 62 semanas,
ou ungido será morto. 62. Falta quanto para 70? 8. 7 estão na grande tribulação. Há uma semana é o período que nós estamos vivendo. Tá? Ou ungido será morto. Ou ungido com letra maiúscula, irmãos. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Como com muitos, ele fará aliança que durará uma semana. Ó, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Falou do anticristo aí. Meu Deus. Da profanação do templo, né? Muito bom esse texto aí. Obrigado, Giovanni. Então, é isso. Miqueias 5 também falou ali de Jesus e eles interpretam de outra forma. Olha só, os judeus, muitos veem, por exemplo, Isaías 53, o servo sofredor, como uma referência ao povo de Israel, e não a uma pessoa específica. Então, eles acham que aquilo ali está falando de Israel, não de Jesus. Né? Os principais sinais do Messias esperado, né? O Messias esperado. Descendência de Davi, o Messias deve ser um rei humano, descendente direto do rei Davi, conforme Jeremias 23, 5 e 6. A restauração do reino de Israel, o Messias reunirá todos os judeus dispersos do mundo e os trará de volta à terra prometida, Isaías 11, Ezequiel 37. E a reconstrução do templo, o terceiro templo será erguido no Monte Sião. Ezequiel 37 e Miqueias 4, 1 e 2, que fala sobre a reconstrução do terceiro templo. Tá? Irmãos, volto a dizer, tudo foi a Iá que trouxe, né? Ela sabe tudo isso de reconstrução do templo, da restauração do reino, tudo, né? Quando eu falo Iá, irmão... Não sei se ela é esse anticristo. Hã? Não sei se ela não faz parte desse anticristo aí, não. Porque tudo que a gente pergunta, ela sabe. Se não for, Na verdade, eu olho a IA como um software que consulta diversos livros e bibliotecas. É o que ele tem feito. Agora, certamente irá além disso mesmo, viu, Hermes? É uma consulta, mas o que ele faz é uma consulta ampla, né? Como se você entrasse na biblioteca em 10 segundos e lesse 300 livros e trouxesse o assunto que você está procurando. E ainda te procurar se você quer mais informação ainda. Exatamente. Outra característica, segundo os judeus, do Messias: paz universal, cessará a guerra e o mundo viverá em harmonia. Isaías 2,4, Miqueias 4,3. Conhecimento de Deus para todos. Todos os povos reconhecerão e adorarão o Deus de Israel. Isaías 11,9, Zacarias 14,9. Justiça e retidão. O Messias governará com sabedoria, justiça e compaixão. Isaías 11, de 1 a 5. Você está vendo que o Velho Testamento leva, assim, para quem não busca saber, não busca o Espírito Santo, o Velho Testamento ele leva tudo ao anticristo, tá vendo? Porque ele leva tudo ao reinado de uma pessoa. É interessante, é interessante isso mesmo. Agora, Emerson, eu iria falar exatamente sobre isso. O Antigo Testamento está falando sobre o milênio. Justamente. Porque, irmãos, isso aqui vai se cumprir. Isso aqui vai se cumprir. Mas não com o anticristo. Isso aqui vai se cumprir com Jesus reinando 1000 anos no milênio. Jesus reinando 1000 anos no milênio. A restauração do reino de Israel, a reconstrução do templo vai vir antes, né? Mas a paz universal, milênio. Conhecimento de Deus para todos, milênio. E tem uma época que os anjos vão pregar o evangelho. Justiça e retidão, o Messias governará com sabedoria, justiça e compaixão. Tá? 1000 anos. Aqui fala sobre o milênio. E os judeus estão esperando isso e não acreditam em Jesus porque isso aqui não aconteceu. Porque igual lá em Zacarias 9:9, né? Se cumpriu uma parte,
não se cumpre o resto, Sim. por causa do hiato profético, né? Então, Exatamente. eles não É o que nós- entendem essa questão do hiato profético, que é essa pausa no tempo. Para o cumprimento. Essa pausa para o cumprimento, né? Essa pausa para o cumprimento de toda a profecia. Muito bem. Então, agora nós vamos falar um assunto interessante, irmãos, que é sobre o judeu messiânico. O que é o judeu messiânico? É o judeu que acredita que Jesus é o Filho de Deus. O judeu crente. É judeu, mas crê em Jesus. Tá? É judeu e crê em Jesus. Porque nós falamos ali do judeu comum, do judeu normal, que não crê em Jesus. Agora vamos falar do judeu que crê em Jesus. Os judeus messiânicos são judeus ou pessoas que se identificam com a tradição judaica que creem em Jesus, Yeshua em hebraico, e creem que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras. Eles unem elementos do judaísmo com a fé cristã. Olha só, esse é o judeu messiânico. Esse é o judeu que crê em Jesus e tem a salvação. Quem são os judeus messiânicos? Identidade judaica. Eles preservam tradições judaicas, como o Shabat, que é o sábado, né? As festas bíblicas, como o Pesach, Sukkot e Yom Kippur. Yom Kippur são as festas judaicas. Eles preservam isso. Muitas vezes utilizam símbolos judaicos, como a estrela de Davi ou o talit. A crença em Jesus é outra característica do judeu messiânico. Reconhece Jesus como Messias, Filho de Deus Salvador, vê nele o cumprimento das profecias messiânicas da Tanakh, que é o Antigo Testamento. Para eles, a Tanakh é o Antigo Testamento. A Torá é o Pentateuco, tá bom? Então, eles creem na Tanakh e no Antigo Testamento. E vê o cumprimento. Então, aquelas profecias que nós lemos, o judeu messiânico acredita nelas, que de fato era Jesus. Eles usam a Bíblia, seguem tanto a Tanakh, que é as escrituras hebraicas do Antigo Testamento, quanto o Novo Testamento, chamando de Brit Hadashah. Brit Hadashah, que é a nova aliança. Tá? Eles creem também no Novo Testamento, Brit Hadashah, que é para eles a nova aliança. E a missão, muitos veem como ponte entre os judeus e o cristão. Muitos acreditam que o judeu messiânico é uma ponte entre o judeu e o cristão. Procuram mostrar que a fé em Jesus é a continuação natural da fé judaica, né? E é muito bom o judeu messiânico porque tem acesso ao judeu de fato, né? É isso. Mas vamos dizer que o judeu messiânico não seria igual o apóstolo Paulo, não, perseguido, igual os apóstolos de Jesus, não? Então, eu acho que o judeu tradicional, ele deve ter uma certa resistência com o judeu messiânico. Mas uma coisa é fato, por ser judeu, ele é muito respeitado por outro judeu, o Emerson. Então, mas eles acreditam que eles estão com heresia. Isso. Entendeu? Mas um judeu respeita muito o outro judeu. Então ele seria quase igual um católico e um cristão, então, né, assim, entre aspas, né? Um respeita o outro, mas um acredita que o outro tem heresias, né? Tem desvios. Mas, assim, pelo fato de ser judeu, é muito respeitado. Só que eles não creem. Aí pode até entrar essa divisão, digamos assim, claro que é longe de ser isso, o arminianismo e o calvinismo. Então poderia ser, entre aspas, assim, né? Mas só que lá nós cremos que pode perder a salvação e o outro crê que não. Uma doutrina diferente, né? Uma doutrina diferente. Agora, assim, não é tão simples porque a questão, eles não abrem mão do monoteísmo. E acreditar que Jesus é filho de Deus, para eles, é uma blasfêmia, né? Mas, por ser judeu, é respeitado pelos judeus. Né? Eles respeitam um ao outro, né? Entendi. Mas que é perigoso ir para o inferno respeitando o que está certo.
Diferença entre o judaísmo tradicional e o judaísmo messiânico. O tradicional rejeita Jesus como Messias, aguarda ainda a vinda futura de um Messias humano, tá, irmãos? Lembra sempre disso. O que os judeus aguardam é um Messias humano, um governo. Eles não aguardam o Filho de Deus. Eles não esperam o Filho de Deus. Então, eles aguardam a vinda futura de um Messias humano, descendente de Davi. Eles estão ali olhando toda a descendência de Davi, esperando que alguém se manifeste, né? Os judeus messiânicos acreditam que Jesus já veio como Messias, a primeira vinda, e que voltará. A segunda vinda. Vem nele o cumprimento da Torá e dos profetas. Como a gente, os judeus messiânicos, de fato, creem como nós cremos. É importante dizer que a maioria dos judeus tradicionais não reconhece os messiânicos como parte do judaísmo. Olha aqui, ó. Consideram-nos como um ramo do cristianismo. Muitos judeus. Eu falei que respeitam, mas olha só, muitos judeus, por não crer, não reconhecem eles como judeus, tá? Como parte do judaísmo. Como parte do judaísmo. Ele está se referindo lá a Romanos 14, então, Romanos 11, que quando fala que nós somos enxertados, né? Então, eles estão se referindo justamente a isso, pode ser. Na verdade, não os reconhecem como parte do judaísmo, da religião judaica, né? Da religião judaica. Ah, sim, Comparação do judaísmo tradicional e dos judeus messiânicos. Então, o aspecto. Quem é o Messias? Para o judeu tradicional, um rei humano descendente de Davi. Para o messiânico, Jesus, Yeshua, é o Messias prometido. Para o cristianismo, Jesus Cristo é o Messias, filho de Deus Salvador. Né? Olha que comparação legal isso aqui. Sobre a divindade de Jesus. O judaísmo tradicional, o Messias não é divino, apenas um líder ungido por Deus. Não é divino. Seria apenas um líder ungido por Deus. Os judeus messiânicos creem que Jesus é o Messias, filho de Deus, mas ainda reconhecem sua identidade judaica. Para o cristianismo, Jesus é Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Tá bom? Para nós cristãos, Jesus é Deus encarnado. Questão das profecias. O judaísmo tradicional ainda não cumpriu as profecias. Paz mundial, restauração de Israel e reconstrução do templo. Para os messiânicos, muitas profecias já se cumpriram em Jesus, outras se cumprirão na segunda vinda. Olha aí, que legal isso aqui. Para os cristianismos, já se cumpriu muitas profecias. Aguarde a segunda vinda para completar tudo. Olha como o cristianismo e os judeus messiânicos pensam parecido sobre a questão das profecias. Sobre a salvação, vem de viver segundo a Torá e os mandamentos. Olha só, o judeu tradicional acredita que eles são salvos vivendo segundo a Torá e os seus mandamentos. Eles creem que isso salva eles, né? Salvação através da lei, justificação através da lei, né? Os messiânicos, a Torá continua importante, mas é interpretada à luz de Jesus. Para os cristãos, a lei foi cumprida em Cristo, foco maior na graça. Olha a diferença também do cristianismo para os messiânicos. Ó. O messiânico ele ainda está um passo da conversão. Tá, exatamente. Questão da identidade, o judaísmo tradicional, exclusivamente judaica. Para os messiânicos, judaica, mas com fé em Jesus. Para o cristianismo, universal, aberta a todos os povos. Como nós lemos lá em João capítulo 1, aberta a todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em resumo, o judaísmo tradicional ainda espera o Messias futuro, os judeus messiânicos afirmam que Jesus já veio como o Messias e também voltará, e o cristianismo também crê em Jesus como Messias, mas sem se manter a identidade judaica e a prática da Torá como os messiânicos o fazem.
Terminamos nosso conteúdo, acabamos aí. Antes disso, não terminamos ainda a nossa aula, eu separei alguns textos aqui para nós lermos. Um minutinho só. Olha só, eu quero que nós vamos ler Romanos 11, de 17 a 24. Abre sua Bíblia aí na sua casa. O meu tá Romanos aberto, 11. o meu, eu estava aberto bem nesse aqui. Já está em Romanos 11. Do 17, nós vamos ler do 17 ao 24. Tá? Romanos 11. Então diz assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados. Vamos ler aqui a partir do 11. A partir do 11, desculpa, irmãos. Vamos ler a partir do 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios. Olha aí. Pela transgressão dos judeus veio a salvação dos gentios. Aquilo que nós falamos. Para pô-los em ciúmes. Para colocar os gentios, os judeus em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, aos romanos, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles, dos gentios, né? Porque, se de fato terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Olha aí que interessante. Glória a Deus. O 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, rejeitados, os judeus que rejeitaram, se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, gentil, vamos traduzindo, irmãos, ó. Tá E vendo? tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tomaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. Glória a Deus, olha aí. Vai querer ser o bom, tá vendo? Tá vendo? Olha que legal. Quebrou os ramos. Quebrou alguns ramos. Os judeus que rejeitaram Jesus. Você é oliveira brava, você é um gentil. Mas foi lá e enxertou. Você está se alimentando da seiva. É a seiva que te alimenta, é a raiz que te alimenta. E não te dá o direito de falar mal deles também, porque Jamais. Porque se Jamais. a própria palavra fala que se ele, sendo do galho, Deus quebrou, imagina nós somos. Imagina nós. É mesmo. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade fostes quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Amém. Olha o conselho de Paulo. Porque, olha aí, Emerson, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Ixi, Então, vai. fica firme aí com humildade. Considerai, pois, a bondade e a severidade. Eu amo esse texto de Deus. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também tu serás cortado. Glória a Deus, olha aí, tá vendo aí? Cai por terra aí, Rodrigo. Se permanecer na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. De outra forma, isso é mesmo. Eles também não se permaneceram na incredulidade. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados de volta. Olha aí.
Glória a Deus. Não é que Deus é misericordioso? Olha que interessante. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, salvar os judeus, irmãos. Pois foste cortado daqui, por natureza era a oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então para nós tem que estar feio, para os judeus é muito mais fácil. Paulo está pondo nós gentios no lugar. É, Né? Tá, ó, baixa o facho. Se Deus enxertou você, que era oliveira brava, na oliveira boa, quanto mais reenxertar os judeus que se afastaram. Então, se eles permanecerem na incredulidade, eles vão morrer lá. Mas se eles vierem para Deus, Deus vai enxertar eles de novo. Amém. Glória a Deus. Amém? Texto maravilhoso. Olhando dentro do contexto que nós estamos estudando. Se você pegar a Bíblia um dia e for ler isso aqui, você não vai entender nada. Mas agora está vendo tanto que está claro? Uma bênção isso aqui. Eu amei esse texto. Quero ler com vocês um outro texto, irmãos. Deixa eu encontrar ele aqui. Que é... Está lá em Mateus capítulo... Deixa eu ver se é isso aqui. Mateus capítulo 27, versículo 37. Já já você vai entender. Mateus 27, 37. Mateus 27, 37. Olha o que aconteceu aqui. Eu vou contextualizar você para a gente ganhar tempo. Jesus estava sendo crucificado, já estava pendurado na cruz. Então, o 35 diz assim, olha, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes para se cumprir uma profecia, né? Tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Qual que era a acusação de Jesus? Este é Jesus, o rei dos judeus. Este é Jesus, o rei dos judeus. Irmãos, que isso acusação, colocar... Hã? Que acusação, olha aí. Que acusação. Mas, na verdade, isso aqui era um deboche de Jesus. Isso, era um insulto. Era uma blasfêmia, né? Uhum. Este é Jesus, o rei dos judeus. Ou seja, acabado, massacrado, todo sangrando. Aqui ele já estava quase morrendo, ele já tinha apanhado com um chicote de ossos, não sei quantas chibatadas ele já tinha apanhado. Ele já tinha carregado a cruz. Ele já tinha tido, eu acho que aqui já tinha tido o seu lado furado. Sim. Ele já tinha tido o seu lado furado. Não sei, não sei. Rodrigo, ali se existia a Constituição, acho que eles tinham rasgado ela umas quantas vezes, né? Porque a lei, a própria lei, falava que era apenas 39 chibatadas, né? Então ali eles devem que revogavam, davam mais 39, revogavam de novo. Bateram muito, né? Então, irmãos, eles colocaram isso como um deboche. Aqui o rei de vocês. Aqui o rei dos judeus. Olha como, ou seja, olha como terminou o rei dos judeus. Então, para vocês verem por que Cristo foi crucificado. Como Cristo foi crucificado. Tá? Abre lá. E, Rodrigo, em meio a deboches, foi terminado da maneira que Deus quis. Você vê, esse é Jesus, o rei dos judeus. Então, assim, em meio a muitos deboches, a gente percebe aqui que foi crucificado da maneira, assim, não é que da maneira certa, né? Mas a frase foi colocada corretamente. Para nós era verdade, né? Não para os judeus, né? Que não aceitam, né? Então, ele mesmo, sabendo a verdade. Estou procurando um texto aqui. Lucas. Não, é uma das passagens. Lucas, capítulo 24, versículo 13.
Lucas, capítulo 24. Os discípulos a caminho de Emaús. O que que... olha só. O que que acontece aqui? Lucas 24, vamos ler a partir do... Vamos ler a partir do 17 aqui, ó. Você já Vocês pregou sabem... sobre esse texto. Hã? Você já pregou lá na igreja sobre esse texto. Nossa, Deus falou muito comigo nesse texto. Muito Glória bom. a Deus. Versículo 15 diz assim: Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam aqui, 2 discípulos, depois de Jesus ter morrido, voltando para Emaús, deixando Jerusalém, voltando para Emaús. Então, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus ressuscitado, né? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. E com os principais sacerdotes e as autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, olha esse versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Tá vendo? Pronto. Esse é o problema dos discípulos, esse é o problema dos judeus até hoje. Nós esperávamos que ele era quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que as coisas sucederam. Então, isso aqui para mostrar, irmãos, que os discípulos naquela época, mesmo após ver tudo que Jesus fez, ver os milagres, varão profeta, poderoso em palavras, né? Ver tudo que Jesus fez, ainda não creu porque esperava alguém que fosse redimir a Israel, ou seja, aquilo que a inteligência artificial trouxe ali, né? Alguém que fosse um governo humano, um governo humano. Eu queria mostrar isso para vocês. Outra coisa. Então, para os judeus, por isso é que não se cumpriu até hoje, né? Porque Jesus morreu lá e aí falou o quê? Cadê o rei? Então, para eles acabou ali na morte de Jesus ali, então, né? O reinado supostamente viria, né? João 4,19. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 19. Aí é aquela música lá do... Estava aí. Aqui é a mulher. Então, aqui é a mulher lá no poço, né? Aí ela diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, porém, dizeis que em Jerusalém é onde se deve adorar. Aqui a mulher estava dizendo assim: vós, os judeus, vós dizeis, que ela sabia que ele era judeu. Vocês dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, né? Nós adorávamos aqui nesse monte. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer, minha hora já vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Porque a salvação vem dos judeus. Foi a afirmação de Jesus. Dos judeus, né, Rodrigo? A salvação dos judeus. Então, irmãos, até hoje, a salvação vem dos judeus. Foi Jesus que afirmou. Jesus é o nosso Salvador. A salvação vem dos judeus. Então, nós somos galhos implantados na árvore. A árvore é Deus, que sustenta também os judeus, mas nós somos oliveira brava, que foi lá implantado. Mas a salvação vem dos judeus. Mas aqui, Rodrigo, é uma afirmação de Jesus para a salvação de todos, não?
Sim, sim. Sim. Não, a salvação vem dos judeus, não é para os judeus. Sim. Tá, Emerson? Não, Ele, eu entendi, eu só frisei a pergunta só para ver se talvez alguém mais não compreendeu, mas eu entendi perfeitamente. ele não está dizendo, Jesus não está dizendo que a salvação é para os judeus. Está dizendo que a salvação vem dos judeus. Tanto que ela era uma mulher que não era judia. E Jesus interessou-se por salvar ela. Amém. Ela não era judia, ela era de Samaria, né? Ela Ou era Samaria. cananeia. Acho que ele era de Samaria. Então irmãos, Jesus mesmo afirmou que a salvação vem dos judeus. Eu queria que nós, talvez seja a última coisa que eu vou passar, vou levantar aqui para perguntas, mas para nós entendêssemos isso. A salvação, de certo, veio para os judeus. Nós, cristãos, somos galhos implantados na árvore. E compreender o nosso lugar nisso tudo, né? Nós fomos aceitos. Por que nós somos filhos que foram adotados por Deus? Né? Nós participamos do ministério da adoção. Deus é o nosso Pai. Nós somos adotados. Mas a salvação, Jesus veio dos judeus e a salvação vem dos judeus. E é para todo mundo. Deus amou. Rodrigo, é sabido falar também, igual falou lá, que a salvação veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Também pode ser falado assim. Aí depois aí fala que a salvação é para os judeus. Não quer dizer que é para só agora, né? Mas não. Veio para eles, né? Veio deles por quê? Porque Jesus veio da descendência dos judeus. Jesus não era grego. Jesus não era gentil. Jesus era judeu. E a salvação veio dos judeus, mas não veio só para os judeus, né? A origem, de onde veio a nossa salvação? O leão da tribo de Judá, irmãos. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, a salvação veio dos judeus, a raiz de Davi, a descendência de Davi. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Tem alguma coisa para colocar? Terminamos aqui, chegamos no final, né, do judaísmo. Alguém Pastor, eu quero fazer um comentário sobre essa questão que levantou de, tipo, os judeus odiarem, assim, não gostarem de forma alguma dos cristãos. Eu tava lendo o livro da Anne Frank, e no livro tem 6 biografias de mulheres judias que estavam no campo de concentração. E, assim, no livro inteiro, elas questionam a existência de Deus e se os cristãos realmente são quem eles dizem ser, cheios de amor, por que eles não fizeram nada? Olha. Então, tanto que tem uma história de uma das mulheres, eu não lembro o nome porque o nome é muito complicado, mas ela fala que ela morava do lado de uma mulher que era uma cristã, e ela cresceu com essa mulher. Então, ela tinha um laço com ela muito grande. E quando a SD, que era a polícia lá da época, foi buscar ela, porque ela era uma judia, a vizinha saiu e falou para eles assim, não levem ela. E aí os policiais falaram assim, você não tem vergonha de ser uma cristã e falar isso? E aí ela simplesmente fecha a boca e volta para dentro de casa. Então, os cristãos, eles não se posicionaram, porque eles tinham medo do que Hitler poderia fazer. E tanto que quando a gente olha se for estudar a história do Holocausto e durante ali, a Segunda Guerra Mundial, foi um único pastor que se levantou e se opôs ao Holocausto. Sim. Quando já tinha acabado. Então, esse foi o único. E Hitler, ele se considerava cristão. Eu não sabia, eu não sei se vocês sabiam disso, mas Hitler, ele se considerava cristão. E quando ele ia fazer, e tem até uns vídeos de alguns discursos dele, mas quando ele ia falar os discursos, ele falava que ele era cristão e que os cristãos tinham que apoiar ele. E ele tinha uma crença que durante a vida dele, ele foi, assim, tentaram matar ele 14 vezes. Eu sei disso. Eles tentaram matar ele
14 vezes. Diversas ciladas. Diversas Isso. ciladas. E o mais grave que aconteceu foi de uma bala passar de raspão nele. E ele acreditava que Deus que não permitia que ele morresse, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, colocando os judeus no Holocausto. E ele falava isso nos discursos dele. Então, os judeus, assim, eles abominaram os cristãos, eles já abominavam antes, mas depois do Holocausto virou um negócio assim, Ainda tá? mais. Isso, vocês dizem que Deus é amor, vocês dizem que nós temos que amar uns aos outros, mas assim, ninguém fez nada. E até hoje, quando. Porque eu fui pesquisar, que eu me interessei demais, eu fui pesquisar tudo, mas até hoje existem debates, e um dos. Ai, como que fala? Um dos pontos que os judeus levantam é esse. Os cristãos da época não faziam nada. Que religião é essa de vocês? Que vocês deixam pessoas morrerem, passarem por tudo que passou. Então, esse é um dos motivos também, assim, que mais fizeram os judeus abominarem os cristãos mesmo. Nossa, Ana, que precioso você estar estudando isso. Vai abrir sua mente para muita coisa. Ai, é verdade. Você está estudando a biografia de Anne Franco? Não, eu peguei um livro na biblioteca que falava assim, ele chama Os Sétimos Últimos Meses de Anne Frank. Só que aí o livro é a biografia de 6 mulheres judias que estavam no Holocausto, porque a Anne Frank, ela não tem a biografia dela, porque ela morreu com 15 anos, então assim, o diário de Anne Frank é só até o Holocausto, não fala dela no Holocausto, porque os bens eram confiscados. Então, é dessas 6 mulheres judias que passaram pelo Holocausto e sobreviveram. E aí, elas tiveram contato com ela, e aí é isso. Aí, depois que eu li o livro, eu despertei assim, falei, nossa, eu tenho que saber mais disso. Aí, eu fui assistir documentário, fui pesquisar debates, aí me envolvi no assunto. É muito bom. Esse assunto é muito bom. E uma coisa interessante que você estava falando sobre Hitler, né? Eu fiquei sabendo de... uma vez colocaram uma bomba numa caixa de vinhos para ele, de presente, e aí ele foi subir no avião, ele sempre voava 2 aviões, ou até mais, e ele, na hora de embarcar, ele escolhia qual avião ele iria. Na hora de embarcar, ele mudou de avião, e a caixa de vinho ficou no outro avião. Quando o avião decolou, explodiu no ar. E ele estava no outro avião. Tem essa história mesmo. Outra vez prepararam para ele uma reunião, na época do Holocausto já, e colocaram uma bomba embaixo da mesa onde estavam os mapas. Acho que alguns generais morreram porque acreditavam que Hitler estaria junto, e matando Hitler, valeria a pena eles morrerem juntos. Os generais colocaram... Ele entrou, começou a reunião, ele deu a louca nele e saiu correndo. Quando ele saiu na porta, explodiu a sala inteira, morreu todo mundo que estava lá, e ele não morreu. Eram umas coisas absurdas.